3 de janeiro de 2026. Uma data que será estudada nos livros de história por décadas. Enquanto a maior parte do mundo ainda celebrava o Ano Novo, as Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram uma das operações mais audaciosas da história moderna da América Latina. Operação Resolução Absoluta. A missão: capturar um presidente em exercício em solo estrangeiro e extraí-lo para enfrentar julgamento nos Estados Unidos. Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, foi retirado de sua residência em Caracas por operativos da Delta Force, apoiados por mais de 150 aeronaves. A operação durou menos de 30 minutos. Ao amanhecer, Maduro estava a bordo do USS Iwo Jima, a caminho da custódia americana. Esta não foi uma ação secreta sussurrada em círculos de inteligência. O presidente Donald Trump anunciou ao mundo com uma declaração ousada: os Estados Unidos agora iriam dirigir a Venezuela até que uma transição adequada pudesse ocorrer. Mas aqui está o que a maioria dos veículos de mídia não está te contando. Isso não é apenas sobre a Venezuela. Isso não é apenas sobre Maduro. O que aconteceu em 3 de janeiro representa algo muito maior, muito mais preocupante e potencialmente muito mais perigoso para toda a ordem internacional. Estamos testemunhando a primeira invasão militar direta e captura de um chefe de Estado sul-americano pelos Estados Unidos em mais de 100 anos. E as implicações vão muito além de Caracas. Deixa eu te levar de volta no tempo. Porque para entender onde estamos, precisamos entender como chegamos aqui. A história não começa em 3 de janeiro. Ela começa muito antes, com um padrão de intervenções americanas em toda a América Latina que moldou todo o século XX. Panamá, 1989. O presidente George H.W. Bush ordenou a Operação Causa Justa. 27 mil tropas americanas invadiram o Panamá para capturar Manuel Noriega, que foi indiciado por acusações de tráfico de drogas. Soa familiar? Noriega havia sido um agente da CIA por anos, mas quando ele se tornou inconveniente, ele se tornou um alvo. A operação matou centenas de civis panamenhos. Noriega foi extraído, julgado em Miami e preso. A soberania do Panamá foi violada, mas o mundo em grande parte ignorou. Antes disso, Guatemala, 1954. A CIA orquestrou um golpe contra o presidente democraticamente eleito Jacobo Arbenz, porque suas reformas agrárias ameaçavam os lucros da United Fruit Company. Chile, 1973. A CIA apoiou a derrubada de Salvador Allende, levando à ditadura de Pinochet. Granada, 1983. O presidente Reagan ordenou uma invasão de uma pequena ilha caribenha, alegando que era para proteger estudantes de medicina americanos. Nicarágua, El Salvador, Honduras. Ao longo dos anos 80, os Estados Unidos financiaram e treinaram grupos paramilitares, esquadrões da morte e rebeldes contras. O padrão é claro: quando um governo latino-americano ameaça interesses econômicos americanos ou dominância geopolítica, a intervenção segue, às vezes secreta, às vezes aberta, mas sempre justificada sob a retórica de democracia, segurança ou guerra às drogas. O que torna a operação na Venezuela diferente é o descaramento. Não houve pretensão de uma coalizão, nenhuma autorização das Nações Unidas, nenhum apoio internacional significativo. Apenas uma decisão unilateral, executada com força militar esmagadora. E aqui está o detalhe crítico: Trump não notificou o Congresso antes da operação. Ele agiu no que sua administração chama de autoridade constitucional inerente. Então vamos falar especificamente sobre a Venezuela. Como chegamos ao ponto em que os Estados Unidos se sentiram encorajados a lançar uma invasão em larga escala? As raízes remontam à eleição presidencial disputada de 2024. O candidato da oposição Edmundo González reivindicou vitória com evidências substanciais de contagens de votos. Observadores internacionais chamaram o resultado oficial fraudulento. Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Eleitoral Nacional, mas a legitimidade do resultado foi rejeitada por grande parte da comunidade internacional. González acabou fugindo para a Espanha, onde recebeu asilo político, mas a fraude eleitoral por si só não explica uma invasão militar. Fraudes eleitorais acontecem em todo o mundo. O que tornou a Venezuela um alvo foi a convergência de vários fatores. Primeiro, o petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Mais de 300 bilhões de barris. Isso é mais do que a Arábia Saudita, mais do que o Iraque. Durante anos, essas reservas foram pouco exploradas devido a sanções, má gestão e falta de investimento.
Trump deixou explícito que empresas americanas estarão fortemente envolvidas na indústria petrolífera venezuelana daqui para frente. Ele afirmou que os Estados Unidos vão explorar as reservas de petróleo e vender grandes quantidades para outros países. Segundo, o narcoterrorismo. Em março de 2020, Maduro foi indiciado no Distrito Sul de Nova York por conspiração para cometer narcoterrorismo. As autoridades americanas acusaram o governo venezuelano de operar essencialmente como um narco-estado, com altos funcionários do governo facilitando o tráfico de cocaína para os Estados Unidos. O Departamento de Justiça ofereceu uma recompensa que eventualmente chegou a $50 milhões por informações sobre o paradeiro de Maduro. Em julho de 2025, a administração Trump listou o Cartel dos Sóis como um grupo terrorista global, com Maduro como seu líder. Terceiro, a influência chinesa e russa. A Venezuela se tornou um ponto de apoio crucial para potências rivais na América do Sul. A China investiu bilhões em infraestrutura venezuelana e comprou petróleo apesar das sanções americanas. A Rússia forneceu apoio militar e diplomático. Para os estrategistas americanos, a Venezuela sob Maduro representava não apenas uma ditadura problemática, mas uma ameaça geopolítica no quintal dos Estados Unidos. E aqui está a parte fascinante que poucos estão discutindo. A operação não foi improvisada. Foi o culminar de meses de preparação meticulosa. Em setembro de 2025, o Comando Sul dos Estados Unidos começou a realizar ataques militares contra navios no Mar do Caribe, alegando que alguns estavam traficando drogas em nome da Venezuela. Em novembro, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, prometeu abrir as reservas de petróleo e gás da Venezuela durante uma reunião de negócios em Miami, que contou com a presença de Trump. A administração Trump se envolveu em conversas secretas com o governo de Maduro sobre suas reservas de petróleo. Em dezembro, isso escalou para incluir apreensões de petroleiros transportando petróleo bruto venezuelano sancionado. As forças especializadas destacáveis da Guarda Costeira conduziram os embarques táticos em coordenação com ativos do Departamento de Defesa. Durante esta operação, Trump alegou que as reservas de petróleo da Venezuela haviam sido roubadas dos Estados Unidos. Essas apreensões formaram parte do bloqueio mais amplo que precedeu os ataques de janeiro. Então veio a operação em si. Nas primeiras horas de 3 de janeiro, helicópteros Chinook decolaram de bases em toda a América Ocidental. Mais de 20 bases foram usadas para lançar mais de 150 aeronaves em direção à Venezuela. Os helicópteros voaram a apenas 30 metros acima da água para evitar detecção por radar. A bordo estavam não apenas militares, mas também oficiais de aplicação da lei, já que a administração Trump caracterizou isso como uma ação de aplicação da lei com apoio militar. A Administração Federal de Aviação emitiu um aviso proibindo aeronaves americanas de operar dentro do espaço aéreo venezuelano, citando atividade militar em andamento. Os alvos incluíram Fuerte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela, e onde Maduro e sua esposa foram capturados em sua residência. A base aérea de La Carlota também foi atingida. Testemunhas relataram pelo menos 7 explosões que sacudiram a capital venezuelana. Muitos correram para as ruas, outros recorreram às redes sociais, onde disseram ter visto e ouvido as explosões. O aparente ataque durou menos de 30 minutos. Várias áreas da cidade ficaram sem eletricidade. Veículos em chamas e estruturas severamente danificadas foram fotografados. E aqui está um detalhe que deveria fazer você pausar. De acordo com relatórios, elementos dentro do próprio governo venezuelano informaram a CIA sobre os movimentos de Maduro. Isso significa que a operação não foi apenas um sucesso militar, mas também um sucesso de inteligência. Maduro foi traído de dentro. Sua própria equipe de segurança forneceu informações que permitiram aos americanos cronometrar o ataque com precisão. Isso levanta questões sobre quão profunda era a penetração americana no governo venezuelano e quantos outros líderes podem estar comprometidos da mesma forma. Agora, vamos falar sobre as reações internacionais, porque elas revelam muito sobre o estado atual da ordem mundial. A China emitiu uma condenação veemente, chamando a operação de uso flagrante de força contra um estado soberano. Pequim exigiu que Washington respeite o direito internacional e os princípios da Carta das Nações Unidas. A Rússia expressou profunda preocupação e condenou o ato de agressão armada. O Irã também condenou a ação. Essas são as potências rivais que você esperaria que se opusessem. Mas olha para a União Europeia. A alta representante para assuntos exteriores, Kaja Kallas, teve uma conversa com o secretário de Estado Marco Rubio e afirmou que a UE está monitorando de perto a situação.
Ela reiterou que a UE declarou repetidamente que Maduro carece de legitimidade e defendeu uma transição pacífica. Mas então ela acrescentou que em todas as circunstâncias, os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas devem ser respeitados. Ela pediu contenção. Tradução: a Europa está desconfortável, mas não vai fazer nada substancial. Israel, por outro lado, elogiou a operação. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, disse que Israel aplaude a atuação norte-americana e está ao lado do povo venezuelano amante da liberdade. Isso te diz algo sobre os alinhamentos geopolíticos atuais. Os aliados próximos dos Estados Unidos estão apoiando ou permanecendo silenciosos. As potências rivais estão condenando, mas sem ação concreta. E quanto à América Latina? Aqui as coisas ficam complicadas. O Brasil, sob o presidente Lula, voltou às pressas para Brasília para lidar com a situação. Lula historicamente tem mantido relações com Maduro, mas também enfrenta pressão para condenar a violação da soberania. A Colômbia, sob o presidente Petro, está em uma posição semelhante. Ambos os países têm que equilibrar princípios de não intervenção com a realidade de que Maduro era amplamente visto como ilegítimo após a eleição fraudulenta. O México, Argentina, Chile, todos enfrentam o mesmo dilema. Condenar a ação americana arrisca tensões com Washington. Apoiá-la mina décadas de princípios de política externa latino-americana sobre soberania e não intervenção. A maioria está optando pelo silêncio cauteloso ou declarações brandas pedindo diálogo e respeito ao direito internacional. Dentro da Venezuela, a reação foi caótica. A vice-presidente Delcy Rodrigues afirmou que não sabia do paradeiro de Maduro e exigiu prova de vida imediata. Ela rejeitou qualquer colaboração com Washington e reafirmou que Maduro é o único presidente legítimo da Venezuela. Ela declarou que a Venezuela está pronta para se defender e nunca mais será colônia de nenhum império. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, classificou a ação como agressão imperialista. O governo venezuelano declarou estado de emergência. Mas aqui está a realidade no terreno. Indivíduos armados e membros uniformados de uma milícia civil tomaram as ruas em alguns bairros de Caracas, considerados bastiões do partido governante. Mas em outras áreas da capital, as ruas estavam vazias horas após o ataque. Não houve uma mobilização massiva para defender o governo. Não houve resistência militar significativa. Por quê? Porque o regime de Maduro estava profundamente enfraquecido, economicamente falido, militarmente superado, politicamente isolado. A lealdade dentro das Forças Armadas era frágil na melhor das hipóteses. Agora vamos falar sobre o precedente legal, porque isso é absolutamente crucial. A Carta das Nações Unidas, artigo 2, parágrafo 4, proíbe a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado. Há exceções. Autodefesa sob o artigo 51, ou ação autorizada pelo Conselho de Segurança. Nenhuma dessas exceções se aplica aqui. A Venezuela não atacou os Estados Unidos. Não houve autorização do Conselho de Segurança. Portanto, sob o direito internacional, a operação foi uma violação clara. A administração Trump argumenta que isso foi uma ação de aplicação da lei, com apoio militar, para executar um mandado de prisão federal. Eles afirmam que o presidente tem autoridade constitucional inerente para empreender tais ações. Mas essa é uma interpretação extremamente expansiva do poder executivo que muitos especialistas legais rejeitam. Membros democratas do Congresso condenaram a operação por não ter sido submetida à aprovação congressual. O senador Rubem Gallegos chamou de vergonhoso que os Estados Unidos passaram de polícia do mundo a agressor do mundo em menos de um ano. Mas aqui está a verdade brutal. O direito internacional só funciona quando há vontade e capacidade de aplicá-lo. Quem vai punir os Estados Unidos? A Corte Internacional de Justiça? Os Estados Unidos não reconhecem sua jurisdição obrigatória. O Conselho de Segurança da ONU? Os Estados Unidos têm poder de veto. Sanções econômicas? Contra a maior economia do mundo? Não vai acontecer. Ação militar? Absolutamente não. Isso é realpolitik em sua forma mais crua. Poder importa mais do que princípios. E os Estados Unidos têm o poder de agir com impunidade. Isso não torna certo, não torna legal, mas torna possível. E essa é a lição que outros países estão aprendendo agora mesmo. Se você é grande o suficiente, forte o suficiente, você pode reescrever as regras. Agora vamos falar sobre o que vem a seguir para a Venezuela. Porque Trump deixou claro que os Estados Unidos vão dirigir o país até que uma transição adequada possa ocorrer. O que isso significa na prática?
significa efetivamente um protetorado americano. Os Estados Unidos estarão tomando decisões sobre quem governa, como a economia é gerida e como o petróleo é explorado. Maduro está sendo levado para o centro de detenção de Brooklyn, em Nova York. Ele enfrentará julgamento por acusações de narcoterrorismo. O secretário de Estado Marco Rubio afirmou que não prevê nenhuma ação militar adicional na Venezuela, agora que Maduro está sob custódia americana. Mas quem vai governar? Trump declarou que Maria Corina Machado, a principal líder da oposição que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, não tem apoio para governar a Venezuela. Isso é fascinante porque ela é a figura mais popular da oposição. Então, por que Trump a descartou? Provavelmente porque ela é muito independente. Ela não é controlável da maneira que Washington quer. Os Estados Unidos querem um líder que seja grato, maleável, disposto a assinar contratos petrolíferos favoráveis e alinhado com interesses americanos. Edmundo González está no exílio na Espanha. Delcy Rodrigues, a vice-presidente, afirma ser a sucessora legítima, mas ela é parte do velho regime. É provável que vejamos um governo de transição instalado por Washington, composto por tecnocratas venezuelanos palatáveis para empresas americanas e aprovados pelo Departamento de Estado. Esse governo assinará contratos petrolíferos, reestruturará a economia e preparará o terreno para eleições eventuais que, esperançosamente do ponto de vista americano, produzirão um líder pró-Washington. Mas aqui estão os riscos. Primeiro, resistência interna. Enquanto Maduro era amplamente impopular, o anti-americanismo é profundo na América Latina. A percepção de uma ocupação americana pode galvanizar a resistência. Grupos armados leais ao antigo regime podem lançar uma insurgência. A Venezuela pode se tornar outro Iraque, uma comparação que já está sendo feita. Segundo, fragmentação regional. A América Latina está dividida sobre como responder. Isso pode acelerar a fragmentação de blocos regionais como o Mercosul e enfraquecer a coesão latino-americana. Países podem ser forçados a escolher lados de maneiras que criam alinhamentos duradouros. Terceiro, escalada geopolítica. A China e a Rússia condenaram a ação, mas não tomarão medidas militares. No entanto, eles podem responder aumentando o apoio a outros governos anti-americanos na região. Eles podem acelerar esforços para criar estruturas financeiras e de comércio alternativas que contornem o domínio americano. Eles podem se tornar mais agressivos em suas próprias esferas de influência, argumentando que se os Estados Unidos podem invadir a Venezuela, eles podem agir de forma semelhante em suas regiões. E quarto, o precedente. Este é o mais preocupante. Se isso funcionar, se os Estados Unidos conseguirem instalar um governo amigável, explorar o petróleo e enfrentar consequências internacionais mínimas, isso estabelece um modelo. Outros líderes em países ricos em recursos que antagonizam Washington, agora sabem que podem ser os próximos. Não será mais sobre sanções ou pressão diplomática. Será sobre se eles vão acordar com helicópteros Delta Force pairando sobre suas residências. Pensa nos países que isso afeta. Nicarágua, sob Daniel Ortega. Bolívia sob Arce. Cuba, embora seja uma ilha e apresente desafios diferentes. Até países maiores como o Irã, que não está na América Latina, mas certamente está observando e recalculando seu próprio risco. Isso muda fundamentalmente o cálculo de risco para líderes autoritários em todo o mundo. Agora, algumas pessoas vão argumentar que isso é bom, que ditadores devem temer consequências, que Maduro presidiu uma crise humanitária que deslocou milhões de venezuelanos, que ele roubou eleições, reprimiu dissidentes e transformou a Venezuela em um narco-estado. Tudo isso é verdade. Maduro não era um bom líder. Ele era autoritário, corrupto e prejudicial ao seu próprio povo. Mas a questão não é se Maduro merecia ser removido. A questão é quem decide e como. Se aceitamos que qualquer país pode invadir outro, capturar seu líder e instalar um governo substituto, sempre que julgar necessário, então não temos mais um sistema internacional baseado em regras. Temos um sistema baseado em poder. E em um sistema baseado em poder, países menores não têm proteção contra países maiores. Vamos ser claros sobre o que está em jogo aqui. O sistema internacional pós-Segunda Guerra Mundial foi construído sobre certos princípios: soberania, não intervenção, solução pacífica de disputas. Esse sistema foi imperfeito, foi violado muitas vezes, mas era um ideal ao qual os países aspiravam. Fornecia uma estrutura para resolver conflitos sem guerra. Dava aos países pequenos alguma proteção contra países grandes. O que estamos testemunhando agora é a erosão acelerada desse sistema.
E não está acontecendo apenas com os Estados Unidos. A Rússia invadiu a Ucrânia. A China está cada vez mais assertiva no Mar do Sul da China. A Turquia conduz operações na Síria. Israel age de forma unilateral em toda a região. O que todos esses casos têm em comum? Poder triunfando sobre princípios. Estamos nos movendo em direção a um mundo onde o poder militar e econômico determina resultados, não o direito internacional ou normas. E isso deveria nos preocupar a todos, porque em tal mundo, os países que não são grandes potências se tornam peças em um tabuleiro de xadrez, não jogadores com agência. Para o Brasil especificamente, isso apresenta desafios enormes. Compartilhamos uma fronteira longa com a Venezuela. Temos dezenas de milhares de refugiados venezuelanos em Roraima e outros estados. A instabilidade na Venezuela transborda diretamente para o Brasil. Agora, os Estados Unidos estão efetivamente gerenciando nosso vizinho. Isso nos coloca em uma posição impossível. Se o Brasil apoia a ação americana, mina princípios fundamentais da política externa brasileira sobre não intervenção. Aliena outros países latino-americanos. Estabelece um precedente de que soberania pode ser violada quando conveniente. Mas se o Brasil condena fortemente a ação, arrisca relações com os Estados Unidos em um momento em que precisamos de cooperação econômica e acesso a mercados. É um dilema genuíno sem boas opções. Então, o que tudo isso significa? Significa que estamos em um ponto de inflexão. 3 de janeiro de 2026 não foi apenas mais um dia de notícias. Foi um sinal de que as regras mudaram. Que estamos entrando em uma era de competição entre grandes potências onde intervenção direta está de volta à mesa. Que conceitos como soberania e direito internacional estão se tornando cada vez mais opcionais para aqueles com poder suficiente para ignorá-los. A captura de Maduro não é o fim desta história. É o começo. Vamos ver como os Estados Unidos gerenciam a Venezuela. Se conseguem estabilizar o país e explorar seu petróleo sem criar uma insurgência prolongada. Se outros países aceitam o precedente ou resistem. Se a China e a Rússia respondem de maneiras que escalam tensões. Se líderes de outros países recalculam seus próprios riscos e mudam comportamentos. E vamos ver se isso se torna um modelo. Se daqui a 1 ano, 2 anos, vemos operações semelhantes em outros lugares. Porque agora sabemos que é possível. Agora sabemos que a comunidade internacional vai condenar, mas não agir. Agora sabemos que o poder militar esmagador pode alcançar objetivos políticos, apesar das violações legais. Esta é a lição mais importante de 3 de janeiro. Não sobre a Venezuela, não sobre Maduro, mas sobre o tipo de mundo em que estamos vivendo agora. Um mundo onde as grandes potências estão cada vez mais dispostas a usar a força para remodelar regiões de acordo com seus interesses. Onde o direito internacional é invocado quando conveniente e ignorado quando não é. Onde países menores devem navegar cuidadosamente ou arriscar se tornarem os próximos alvos. Nos próximos meses, fique atento a como isso se desenrola. Acompanhe quem é instalado para governar a Venezuela. Observe quais empresas obtêm contratos petrolíferos. Monitore se surgem movimentos de resistência. Preste atenção às reações da China e da Rússia. E, crucialmente, observe se isso estabelece um padrão que vemos repetido em outros lugares. Porque o que aconteceu em 3 de janeiro não foi apenas sobre remover um ditador. Foi sobre demonstrar que os Estados Unidos ainda podem projetar poder de maneiras que outros países não podem. Foi sobre garantir recursos estratégicos. Foi sobre enviar uma mensagem a rivais e aliados sobre o que é possível. E foi sobre redefinir o que é aceitável na política internacional do século XXI. A questão agora não é se isso foi legal. Sabemos que não foi sob o direito internacional tradicional. A questão não é se Maduro merecia. Argumentos podem ser feitos em ambos os lados. A questão real é, que tipo de mundo isso cria? E podemos viver com as consequências? Essas são as questões que vão definir as próximas décadas da política global. E todos nós, em todos os países, vamos ter que encontrar respostas.